e ao vivo no YouTube. Mais essa oportunidade de conversar com muitas pessoas, né? E também com o Geraldo Medeiros, que é sempre um prazer. Oi, Geraldo. Oi, Maria Tereza, boa noite. Bem-vindos aqui, bem-vindos, obrigado pela presença. É sempre um privilégio estar aqui fazendo essa conversa tão interessante e principalmente ter o Geraldo aqui com a gente, com toda essa experiência que ele traz. E vamos colocar então aqui com a gente. Oi, Geraldo, tudo bem? Tá bem? Tá me vendo Boa bem? noite. Tá ótima a imagem, som também tá ótimo. Obrigado pela presença. Ah, meu amigo. Sempre um prazer e um privilégio tê-lo aqui. Obrigado. Um privilégio também. A gente aproveita esses momentos aqui, esses minutos iniciais, né, para comentar que estamos aqui no canal do Programação Coach, que é uma ferramenta, uma plataforma online de auxílio aos profissionais coach, aos treinadores, como eu costumo chamar, os treinadores pessoais, assim como eu, para auxiliá-los a terem processos de coaching os mais eficazes possível, de uma forma muito profissional, com muitas ferramentas de tecnologia para auxiliar esse trabalho. E também comentar também que a gente tem um prazer, né, um privilégio de ter um curso do professor Geraldo no Programação Coach, que é um curso de criatividade para enfrentar grandes desafios. Esse curso já está disponível e já tem impactado muitas pessoas positivamente, trazendo muitos benefícios. E é sempre um prazer contar e também um privilégio ter esse curso, não só o Geraldo com a gente, mas o curso dele, né? E hoje nós vamos falar, então, o objetivo da live de hoje é falar sobre a criatividade para obter sucesso nos relacionamentos, né? Então, ligando a criatividade com relacionamentos, que é nossos relacionamentos pessoais que a gente sempre quer melhorar, né? Porque eles são fatores chaves nas nossas vidas mesmo. Então, mais, nós vamos trazer, então, hoje, falar dessa possibilidade de enriquecer os nossos relacionamentos, né, Geraldo? Nossos Isso aí, relacionamentos Marcos. pessoais com a criatividade. Algo que muitas pessoas nunca pensaram. Eu tenho convicção de que poucas pessoas já perceberam, já perceberam essa ligação entre a criatividade e relacionamentos melhores, né? Ô, Mais Marcos, positivos, mais felizes. Marcos, tu consegue levantar a tua câmera um pouquinho? Eu estou te vendo pela metade. Ah, é? É. Interessante. Eu estou vendo bem inteiro o meu corpo aqui. Então, vou fazer o Isso. seguinte, vou levantar. Melhorou? Excelente. Tá bom, agora é excelente. Tá, tá. Então, eu fiz essa introdução, né? E queria também comentar um pouco sobre o professor Geraldo Medeiros, que a gente tem hoje aqui. O professor Geraldo é formado em administração de empresas, não é? Pela URGS, né, Geraldo? Isso.
e trabalhou também como professor universitário por muitos anos na Unicinos, não é isso? Isso, 10 anos. Além disso, fez inúmeros trabalhos por todo o Brasil, né, com equipes em empresas como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, em diversos estados no Brasil, trazendo conhecimento e treinamento para essas pessoas, funcionários de todas as vários níveis dentro dessas empresas, né? Então, obrigado aí pela presença e deixo a palavra, então, a palavra para você, Geraldo, e dando já as boas-vindas. Obrigado, Max. Uma coisa mais importante, Obrigado. Max, é que, na realidade, o nosso curso é potencializando a criatividade, né? A gente parte do princípio que todo mundo tem criatividade. E o nosso curso está tendo sucesso porque as pessoas vão lá para potencializar a sua criatividade. E hoje, o assunto que nós vamos trabalhar é em cima de potencializar a sua criatividade em cima do relacionamento que você falou, que é uma das coisas, nesse momento, muito importante. Eu vejo assim, que essa pandemia fez com que muitas famílias se saíssem muito bem, Alessandro, muito bem. Mas muitos também não saiu bem. Eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo. A quantidade de Sim, separação, divórcio, uma coisa violenta, né? Então, o que é acontece? verdade. E o que mais interessante é que, quando você tem criatividade, você consegue fazer com que o relacionamento seja positivo em todos os sentidos. Porque nós, como um ser Aham. social, nós precisamos nos relacionar, mas relacionar muito bem. E eu começaria, Max, um dos pontos super importantes no relacionamento e que todo mundo conhece, todas as pessoas conhecem, Aham. que é justamente a empatia. Se você fala assim, mas empatia, eu sei o que é. O que é empatia? É ficar no lugar do outro. Parece simples, mas não pode, não é tão simples. Como é que você vai ficar no lugar do outro? É preciso muita capacidade para você ficar no lugar do outro. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui que, através de exemplos, a gente consegue fazer com que as pessoas visualizem aquilo que nós estamos dizendo. Veja bem, Sim. você saiu para fazer uma compra, está motivado para fazer uma compra. Aí o vendedor te atende e tal, mas de repente você solta uma emoção. A tua emoção é o seguinte: tá caro. É uma coisa simples, né? Você diz assim, ó, tá caro esse produto. Você jogou lenha na fogueira, porque eu vou lhe contar. O cara saiu defendendo a empresa, o produto, tudo, menos o cliente. Quer dizer, aonde ele teria que fazer a empatia, ele foi para o lado do produto dele. E eu sempre considero assim a empatia de uma maneira tão espetacular, é como se você colocasse o espelho na frente dessa pessoa que você está dialogando. Essa pessoa vai ver quem? Ela mesma. Você conseguiu entrar na vida dessas pessoas. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, eu gosto de trabalhar com você, eu gosto de consultar com o senhor, com o médico, eu gosto de trabalhar na sua empresa porque você me entende. Você veja só, você me entende, Aham. você me compreende. Então, muitas Sim. pessoas conseguem fazer isso, botar um espelho e fazer um quê? Sim. Essa pessoa entenda que você faz parte dela. Né? Então, Sim. a empatia é o segredo do negócio. Mas Sim. não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque você é você e o outro é outro. Você tem uma personalidade, o outro tem outra personalidade. E aí vem uma coisa assim fundamental. E são, e são tantas coisas, né, Geraldo, que estão acontecendo na vida da outra pessoa que tu não sabe, né? Não sabe. Tu não sabe. Às vezes Tu você não está sabe conversando com como. alguém e ele bateu com um carro ou teve um problema. Quer dizer, às vezes você tem uma amizade com alguém e diz, pô, mas esse cara se mordeu todo porque não esperava isso. Você tem que estar preparado para a reação daquele momento. Naquele momento você tem que estar Sim. preparado. E esse assunto é o que é o mais importante.
E aí eu colocaria assim, Max. Você tem dois tipos de pensamento. Tem um pensamento rápido, é como se fosse na freeway. Você entra na freeway, pensamento rápido. E tem um pensamento que é pela lateral. É como se tivesse uma bifurcação. Ele vai chegar lá no final, mas pelo outro lado. Esse pensamento lateral é o pensamento investigativo. Mas a maioria das pessoas usa o pensamento direto, que é o mais rápido. E muitas vezes você se quebra, né? Eu vou dar um exemplo. Quando você não gosta de uma ideia, você imediatamente bate pau. Bate pau na ideia e teu cérebro se fecha de tal maneira que você não vê as coisas. Então, começa já a ver só os problemas, né? Você já vê. Então, o que acontece? Você tem que estar preparado para fazer um processo investigativo. Vamos fazer isso um exemplo, tá, o Max, que é o mais importante. Geraldo, eu queria só te interromper um segundinho para lembrar uma coisa que eu esqueci de comentar, que no final dessa live a gente vai sortear um curso de criatividade que no Programação Coach com você, né? Para quem acertar o número que a gente vai... a gente já escolheu um número, né? E a pessoa que tiver... que solicitar, na hora que a gente pedir, né? A hora que a gente for sortear, disser eu quero que corresponder a esse número, né? Então, é de quanto? De 1 a 10? De 1 a 20? Qual é? Um número de 1 a 20. De 1 a 20? E essas pessoas... E quem for entrar na sequência, a sequência que corresponder ao número vai ganhar. Ah, certo. Tá? Mas você já botou aí o número? Já mostrou? Mostra aí qual é o papel. Não, eu vou mostrar mais para frente. Né? Não. Ainda não vou mostrar, ele está pronto. Eu vou mostrar ao vivo o papel. Tá pronto, ao vivo. A gente só vai ver quem quer o enésimo a pedir o curso. Vai ganhar. Bom, muito bom. Participe. Eu estava quase esquecendo. Max, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando sobre o bloqueio do cérebro, né? Ele não gosta de fazer o processo investigativo porque ele se fecha. Por que ele se fecha? Porque ele não gosta. Quando ele não gosta, se fecha. Eu vou mostrar, vamos fazer um trabalho prático com o pessoal que está aí. Eu criei um carrinho de mão, o Max. E eu queria que tu mostrasse esse carrinho de mão para as pessoas que estão aí. E vamos ver o que essas pessoas vão dizer sobre esse meu carrinho de mão. Pode ser? Ah, tá. Uhum. Vou mostrar então, hein? Posso mostrar? Pode. Vou mostrar. Não, não é esse aqui. Pera aí. Volta. Cadê as... Ah, tá aqui. Não. Ah, peraí. Onde é que estão as imagens aqui? Pô, Max, eu lutei muito para achar fazer esse desenho, essa criação. Engraçado. O que é esse aqui? Aqui é a mensagem. Ai. Cadê as figuras? Engraçado, sempre foi fácil de achar isso aqui. Sumiu. Como? Não. Ué. Fica calmo. Tá. Tem alguma coisa que não tá. Não, aqui é para fazer perguntas. Então eu vou desenhar aqui. Melhor desenhar, então, porque ele não está me dando a opção de colocar uma imagem mais. Não? Interessante isso aí. Não. Então eu vou mostrar. O Instagram mostrar. não está me dando mais essa opção. Eu vou mostrar, não então. Tá dando.
E antes eu tinha a opção de colocar uma imagem, agora não tenho mais. Vamos ver se a Sumiu. pessoa... Vamos ver se o pessoal... Peraí, eu tenho que escurecer isso aqui, senão ninguém vai conseguir ver. É o Instagram, a Leinha está perguntando o que que houve, é que o Instagram não está deixando mais eu compartilhar uma imagem na live. Mas você tira a minha imagem e bota a imagem. Não pode? Você tirar a minha imagem e botar o desenho? Não pode? Não, ele não deixa. Então tá. Vamos ver se o pessoal consegue ver meu carrinho de mão. Espera aí. Consegue ver? Eu Tá vendo? consigo, tá? Para mim tá claro. Aham. Tá? Tá, aham. Esse é o meu carrinho de mão. Sim. Veja que invenção maravilhosa do meu carrinho de mão. Certo? Todo mundo conhece um carrinho de mão tradicional e esse eu vou mostrar o meu carrinho de mão. Tá? Eu queria saber que o pessoal que está assistindo, isso é muito importante, o que acharam do meu carrinho de mão. Isso é muito importante. O que acharam? Bota aí, o que acharam? A Leia disse assim, Vamos dar um tempo. barbaridade, A Leia tu não quer se um carrinho de espantou. mão. Hã? Vamos ver quem é que... A Leia se espantou. A gente queria saber só quem gostou e quem não gostou, né? Quem Não, gostou, levanta a não. mão. O que nós estamos querendo saber é o que acharam do meu carrinho de mão. Esse que é o mais importante. Tá. A Leia teve um... Hã? É pura inovação. A Mel está falando que o carrinho de mão é pura inovação. Tá. A Leia falou que adorou. Sem roda na frente. A dona Vera falou, a dona Vera estranhou. Ela falou sem a roda da frente. Sem roda na frente. Ela achou estranho. Sem a roda na frente, parece. Quem mais? O Sérgio Raskin falou. O Sérgio Raskin falou: conheço o malandro. Repara só, Marcos. E a Mel tá sorrindo. Acho que ela gostou também. Tá, E o Bruno gostou, falou que adorou o carrinho. Veja só, uma coisa importante. O teu cérebro, normalmente... A Mel está pedindo para mostrar o desenho de novo. Ela tá pedindo. Quem? A Mel está pedindo para mostrar o desenho de novo. Vamos lá. Esse é o carrinho de mão. Não tem roda na frente. Olha aí, Sérgio. O Esse Sérgio é está perguntando qual ângulo para olhar melhor o carrinho de mão. Sérgio não, você considera aqui que é a terra, e aí está o carrinho. A terra está na rodinha, né? A terra está na rodinha. Tá. A terra está na rodinha. Agora, repara só, que isso é que é o mais importante. Quando você gosta de uma ideia, excelente. Quando você não gosta, o pessoal critica. Existe a crítica, porque teu cérebro não aceitou. Né? Não aceitou. Por que não aceitou? Sim. Porque é esquisito. Né? Está fora do contexto. Quero dar a melhor dica que as pessoas podem ter no relacionamento. O teu cérebro tem que dizer, eu não sou contra nem a favor. O teu cérebro tem que fazer isso. Eu não sou contra nem a favor. Eu preciso de mais informações. Em vez da pessoa ou parabenizar o carrinho ou criticar o carrinho, você tem que fazer perguntas informativas. Aquilo que eu falei da Freeway, você pegar o lado direito, assim, o lado esquerdo, na paralela. Aí eu desafio as pessoas que estão assistindo, qual pergunta você faria para mim, eu inventor, sobre o carrinho informativo? Não pode dizer assim, a roda está errada, a roda teria que ser na frente, a roda está lá em cima. Como é que pode? Vamos ver, na realidade, quem é que pode fazer uma pergunta informativa. Eu não sou contra nem a favor. Eu preciso de mais informações. Como é que será? Vamos ver se alguém faz? Turma, esperando. Ó, eu convido o Gustavo Moreira a dar uma ideia de pergunta. É importante. Ou a Marlise, que acabou de entrar, se ela quiser fazer essa pergunta, como obter mais informações, né, sobre o carrinho.
Sobre o carrinho. Que tipo de pergunta, né? Pergunta informativa. Tem que... O carrinho de mão está pendurado ou sobre o chão? Está no chão. O carrinho está no chão. Desenha a linha do chão, então, Ah, tá. para facilitar para eles. Excelente. O carrinho está aqui, ó, no chão. Esse é o carrinho no chão. Tá? Muito bem. Quem pode fazer a pergunta? Eu não vi até agora nenhuma pergunta. Não sou contra nem a favor. Eu preciso de mais informação. Esse é o segredo do nosso relacionamento. Quando você é contra, você mete pau. Quando você é a favor, você aprova. Nem contra, nem a favor. Eu preciso de mais informações. Quem é que faz? Chegou alguma pergunta? Ó. A ideia é fazer perguntas que descubram mais coisas sobre o carrinho, né? Antes de dar uma opinião. É funcional. Olha aqui, ó. O carrinho é funcional? Boa. Sim. Excelente pergunta. É funcional? Sim, porque o carrinho de mão anterior, você levanta um peso enorme. E esse eu criei como se fosse uma gangorra. Isto é, o funcionário só leva o peso dele. Então, consequentemente, o peso que ele está levando é zero. É zero. Então, ele vai trabalhar mais feliz, né? Mais contente. Vamos ver outro. É verdade. A Leinha falou que ia rodar no psicotécnico de direção do carrinho. Você Alguém. Você não sei quem ia rodar. Ela não falou. Só falou que alguém ia rodar. Você veja que, na realidade... Wagner... olha a pergunta. Ele é de que material? O material é de ferro, né? Aquele de ferro, normal. Boa pergunta. Isso aí. Ninguém chegou e disse assim... Repara só, ninguém chegou para mim e disse assim, quais são os benefícios do seu carrinho? Qual é o benefício do seu carrinho? Por que você colocou essa roda lá em cima, lá embaixo, quer dizer, em vez de no meio, lá em cima? Né? Aí, o que acontece? Você se fecha de tal maneira, né, que não faz perguntas. Então, qual é o ponto importante de todo o trabalho até aqui? Eu não sou contra nem a favor. Eu preciso de mais informações. Então, na realidade, para você ter empatia, imagine você chegar com essa ideia para o teu chefe, ele já fecha a porta para ti. Diz, filho, esse carrinho eu não quero nem saber. Por quê? Porque ele é contra, né? Ele é contra. Certo? Sim. Vamos ver se a turma entendeu muito essa primeira parte, que é fundamental. Que a empatia, na realidade, é você entender o que o outro está querendo. Quer dizer, em vez do cara criticar meu carrinho, ele tem que ser eu. Pô, mas como é que você criou? Como é que você fez? Qual é o objetivo? O que é que nós ganhamos com o teu carrinho? Quer dizer, esse é o segredo das coisas. Né? E não criticar, né? E não dizer se ele é bom ou ruim, né? Você critica, meu amigo. Você veja só, aquilo lá do vendedor. Seu preço está caro. Em vez de assim, entendo, seu geral, tem produtos que têm um preço mais elevado. O cara já fica calmo. Tem produtos. Mas eu quero lhe mostrar o que o senhor vai ganhar com essa diferença. Aí você vê, entendo, compreendo, você traz a pessoa. Eu diria, pessoal, é colocar o ovo em pé, entendeu? O relacionamento é você colocar o ovo em pé. Essa é a maneira que a gente tem para colocar o ovo em pé. A Mel está falando que esse é o mesmo processo numa negociação. Tranquilamente. Interessante a colocação dela. Mas você veja, a negociação, às vezes até teste. Você está ali, quando aí o cara joga uma semente contra você, você reage negativamente. E aí foi embora tudo. Não sou contra nem a favor. Eu preciso de mais informações. Mas isso só é possível quando você tem um cérebro criativo. Que você consegue transformar os obstáculos em oportunidades. Certo?
Ah, olha que boa colocação, muito boa. Tá. E uma outra colocação que eu queria fazer, professor, Hum. na situação, né, que a gente está na quarentena, né? Como isso é importante, porque os nossos relacionamentos estão fora da zona de conforto, né? Meu amigo, A gente está é uma fora da... briga danada. Acabou. Porque você vê, você está confinado com todo mundo, você é obrigado a se relacionar. Teve gente que aproveitou isso muito bem e teve gente que não aproveitou isso muito bem. Tá? E agora eu vou entrar num ponto de uma importância muito grande. Repara só, a nossa personalidade ela é feita de três maneiras diferentes, de três. O nosso Uhum. estado da mente é pai. Repara só, eu vou falar isso bem com calma para as pessoas entenderem, porque é um assunto muito interessante. Então, estado da mente pai, estado da mente adulto e estado da mente criança. Então, repara só, eu não conheço você, mas sei que você teve pai, adulto e criança. Agora a gente precisa saber o que é esse pai. Todo mundo pensa que esse pai é o pai homem. Não. É o pai, a mãe, as famílias. Quem te criou até os 8 anos de idade influenciou você diretamente. Diretamente. E não sai mais. Não sai mais. Aquilo que foi ensinado. Pá. Aí você diz assim, mas que tipo de pai nós tivemos? Dois tipos. O pai tendencioso, que dita regras, normas. Ele diz como é que tem que fazer as coisas e como fazer e o tempo que tem que fazer. Ele está no comando, ele está no comando, faz críticas, né? Mas é óbvio, se você tem até 8 anos, é ele que domina, meu. O teu pai, a tua mãe, a tua avó, ele domina a situação e diz como é que tem que ser feito e como deve ser feito. Então, é superioridade e autoridade. Aí você diz assim, mas e o outro pai? O outro pai é o bondoso. É o pai benevolente, aquele que te elogia, que faz você se desenvolver, dá aquele amor, né? E te protege. Então, veja só. Eu tive o Uhum. pai durão, tendencioso, Te incentiva, né? e É o tive o durão e o pai incentivador. bondoso, que se incentiva, certo? Aham. Todos os dois têm um lado positivo e um lado negativo. O pai, É por exemplo, verdade. o pai tendencioso, o que é que acontece? Ele é durão, ele é durão. O aspecto positivo, eu vou dizer assim, você estudou e vai conseguir vencer. Oh, excelente. Agora, ele pode dizer assim, você estuda e não dá para nada. Não dá para nada. Aquilo marca, aquilo fica. Né? Então, o O crítico, bondoso... muita crítica, né? E o bondoso também tem negativo. Quer ver o bondoso? Apesar de uma coisa boa, o bondoso assim, ah, pai, eu gostaria de fazer isso. Não, não, filho, eu vou fazer por você. O que acontece? O cara não aprende porque você vai fazer por ele. Isso acontece na empresa. Max, olha aqui na empresa. Repara só. Vou trazer o exemplo para a empresa, tá? O cara chega assim, Tá. eu não sei fazer isso. Aí ela diz assim, eu vou fazer por você. Deixa que eu faço. Repara só, ela está trabalhando o dobro, as pessoas estão trabalhando o dobro, porque uma pessoa diz que não sabe fazer. Está cheio de gente assim. Em vez de dizer, o Sim, pai tendencioso. Não, você está aqui para aprender, você vai fazer. Ah, mas eu vou errar. Conserta. Conserta. Aí o que acontece? sim. Então, nós temos o pai tendencioso e o pai bondoso. Não sei se todos entenderam, mas Tá. tá aberto às perguntas. Então, E no relacionamento? Como é que fica daí no relacionamento? O pai bondoso e o pai, calma, vamos dizer, deixa eu tá, terminar aqui quem é o pai. Então, veja só, pai, isso é o pai. Isso ficou na tá, nossa mente, certo? Ficou na nossa mente. tá. Agora, nós temos o lado adulto. Adulto, graças a Deus. Adulto, o que é esse adulto? Esse adulto
é a nossa capacidade de raciocínio. Porque você imagina, com a capacidade de raciocínio, você consegue dominar aquele pai. Pessoal, para tu teres ideia, tem muita pessoa durona. Mas sabe por quê? É durona? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu com o pai, cara, que aquilo é a melhor maneira de fazer. É? Verdade, Quando você verdade. teve o pai mais durão do que bondoso, você é duro demais. Mas aí o adulto segura isso aí. Eu vou explicar um mecanismo, eu só estou com calma aqui. Tá. Agora, criança. Max, eu não sei como foi a sua infância, mas temos dois tipos de criança. Criança livre. Veja só, a pessoa já está dizendo livre, ela é livre para a vida, é aquele sorriso, aquela alegria, é a vontade de criar, de se divertir. Essa é a criança livre, livre. Então, muitas crianças foram criadas livre. Tem um lado negativo. O positivo é a criatividade, a beleza, o sorriso, tudo aquilo. Mas tem um lado negativo, que muitas vezes essa criança é raivosa, quando quer, quer, quando quer, quer, e tem que ser ali, tá? Então, o que é que acontece? Não divide as coisas, então é muito, eu diria assim, egocêntrica, muito egocêntrica. Então, ela é agressiva, ela é rebelde, tal. Veja que tudo tem Sim. Não positivo, aceitam não. não aceito não. Não Isso é aceitam não. positivo, tem, tudo tem positivo e negativo. Criança livre, certo? Tem um lado bom, Sim, mas tem um lado sim. negativo. Agora nós vamos ver a outra criança. Adaptada. Adaptada. Os pais adaptaram essa criança para fazer bem aos outros. Repara só, cara. Ela está vivendo só para agradar os outros. Não ela. Está cheio de gente que fez isso. Ela é uma criança social, sabe se sentar na mesa, sabe fazer as coisas direitinho, tal. Então, ela foi adaptada a servir os outros. Obviamente, graças a Deus, a gente teve um pouco de criança livre e um pouco de criança adaptada. Certo? Confere? Porque se todo fosse adaptado, nós estávamos ralados. E se fosse tudo livre, também a gente estava ralado. Tá? Então, qual é a coisa mais importante? É que o lado negativo da criança adaptada é que ela não vive. Ela não vive. Ela vive para os outros. E, consequentemente, é frustrada. Aí eu vou dar um exemplo na empresa. Eu quero que vocês vejam um exemplo assustada? Fica assustada? Ela, não, ela não vive porque ela depende dos outros, ela quer agradar os outros e não a ela. Certo? Então ela fica frustrada, obviamente. Tá? Vou dar um exemplo na empresa. Na empresa. O chefe chega assim, seu Francisco, eu preciso do senhor à noite. Hoje tem muito trabalho. Não conte comigo. Não conte comigo. Hoje eu tenho um compromisso. É aquela criança livre. Veja, a criança livre já saiu, tá? Já saiu. Não conte comigo. A criança adaptada. Aí, seu Pedro, não, eu fico. Eu fico. Quando o chefe vai embora, ele diz assim, vai só comigo. Eu sou um sofredor. Como é que eu posso ficar? Veja só, ele vai ficar, mas vai ficar o quê? Frustrado. Vai ficar frustrado. Então, a criança adaptada sofre muito com isso aí. Então, nós temos pai, adulto e criança, certo? Certo. Só que você tem uma outra pessoa que também tem pai, adulto e criança. Certo? Sim. Então, eu tenho pai, adulto e criança, e lá o meu amigo também tem pai, adulto e criança. Eu vou me relacionar com ele. Nunca vi na vida, mas eu tenho a capacidade de me relacionar com ele. Por quê? Porque eu sei que ele tem pai, tem adulto e criança. O que eu quero dizer isso? Quando essa pessoa entra de pai, Max, quando a pessoa entra de pai, entra de autoridade. Certo?
Autoridade. Entra Sim, com autoridade. sim, E a ideia dele é a melhor e acabou. É de pai. Aí sim. você, como é um ser inteligente e sabe da mecânica, vai entrar como criança. Não é ser criança, mas você vai entrar como criança. Entendo, compreendo, o senhor tem razão. E traz o cara para o lado adulto. Veja, quando ele traz para o lado adulto, é o meu cérebro, com o cérebro dele, com o raciocínio. Consequentemente, não tem lado negativo, só positivo. Não sei se vocês entenderam a mecânica. Se eu sei que eu tenho pai, adulto e criança, eu também sei que a outra pessoa também pai, adulto e criança. Então, consequentemente, se a outra pessoa tem pai, adulto e criança, eu sei, na realidade, como me relacionar. Porque, muitas vezes, dentro da empresa, a pessoa chega de adulto. Repara só, de adulto. Seu Geraldo, nós vamos sentar aqui, nós vamos fazer, traçar, tal. E o cara começa a brincar, cara. Dá uma de criança. Quer dizer, o cara entrou de adulto, ele está esperando adulto, cara. Se eu dei de adulto, eu quero que a pessoa dê de adulto, não é de brincadeira. Percebeu? Quer dizer, Sim, então você sim. sabe se relacionar, por quê? Se cruzar, deu problema. Se cruzar, deu problema. Então, qual é o objetivo disso? O objetivo é que eu vou citar aqui algumas questões e vocês Uhum. quem é que está falando. Porque o nosso vídeo precisa saber, na realidade, quem é que está falando. Repara só. Agora escute bem o que eu vou dizer. Veja. Agora escute bem. Quem é que está falando? Pai. O pai. Certo? Sim, É o pai. é o pai. O pai está falando. Aham, sim. Você precisa de alguma ajuda? É o pai, mas é o pai É o, bondoso. é o outro pai. Aquele pai bonzinho, bondoso, né? Bondoso, tá? Vamos analisar os fatos. Quem é que está falando, Marcos? O adulto. Adulto, muito bem, Antônio. O adulto quer analisar, quer lógica, né? Analisar. O erro foi meu. Quem você acha que é? O erro foi meu, É. acho que é criança, né? Não, a criança nunca vai dizer que errou. O pai nunca vai dizer que errou. É o adulto. O adulto assume. É aquele raciocínio, ele assume. O erro foi meu. O pai nunca erra. Nossa. E a criança Ah, é pode. verdade. A criança pode. É verdade. É? A criança fala que nunca foi, fala que Mas foi pode. o irmão, não é? Ela nunca vai aceitar. Nunca na Põe vida. a culpa no colega, né? A criança Lógico. põe a culpa no colega. Não, não fui eu. Não fui eu. Agora, É Max, verdade. eu adoro isto. Quem é que está falando? Eu adoro isto. Hã? Eu adoro Eu isto. adoro isso. Acho que é a criança. Criança, parabéns. Digamos que eu não Eu esteja acho que aqui, não estou com vontade de trabalhar. Quem está falando? não está com vontade de trabalhar, só pode ser criança. Criança. Que o adulto quer trabalhar, né? Aí você vê Né? assim, ó, essa cadeira é minha, esse lápis é meu, Ah, esse computador é meu, isso na empresa é milhões. Quem é que está falando? eu acho que é o outro lado da criança, É a né? criança, né? É a criança. Ele não comprou aquilo, não é Sim. dele. Né? O pessoal tá falando aí, mas tem um delay na imagem, Hum. nas textos, mas eu acho que o pessoal tá dando umas respostas bem boas aí, quando é criança, quando é adulto. Eu vi Excelente. a Muito bom, Clarice, muito bom. mas eu acho que o pessoal está entendendo a ideia Isso é que dessa ideia. tem que Muito boa. perguntar. Eu lhe disse que ia acontecer. Quem que você acha que é? É o pai. O pai. Eu lhe disse que ia Eu te acontecer. disse, Né? Eu lhe eu disse te que ia disse, né? acontecer. Não tem erro. Seja mais É o agressivo. famoso eu te disse. Hein? A Leinha às vezes faz comigo, eu te disse, eu te disse. Eu te disse. Veja só, Max. É atitude Só pai. Veja bem. É aquela atitude. atitude que a gente aprendeu até os 8 anos. Aliás, a gente tem que parabenizar a Leinha, muito bem a Leinha,
para esse trabalho que ela faz com as crianças, porque é ali que está a personalidade, é ali que está criando a criança livre. E ela tem que explorar isso, porque se você está dando aula para a criatividade, a criança livre, e, consequentemente, vai ser o quê? Um cara fantástico, né? Você tem a criatividade. Agora, por que essas coisas sempre acontecem comigo? Quem é que está falando, Orlando? Fugir. É criança? Ah, acho que é criança, né? É criança. É. Eu não tive tempo. Isso é comum na empresa. Quem É é que tá... criança também, né? É fugir. Criança. É muito interessante você entender que a criança, o pai é agressivo e bondoso. A criança foge. O adulto assume. O adulto assume. Vamos ver a outra. O adulto é sempre aquela coisa mais ponderada, né? O adulto é um equilíbrio, né? É o equilíbrio. Eu chego a dizer, Max, não me interessa quem foi o teu pai, a tua mãe, não me interessa como foi a tua infância, mas se você tem um adulto grande, forte, treinado, você segura isso aí. Você segura essa ação de pai agressivo, você segura essa situação e transforma ela positivamente. Você usa aquela criança que você tem na criatividade. Quando você tem um cérebro forte, ativo. E isso foi bom. Você imagine se nós dependêssemos só de quem nos criou e da nossa infância. Nós estávamos ralados, cara. Quando você É verdade. desenvolve essa capacidade que nós temos, aí você tem equilíbrio suficiente para conseguir gerar as situações. Deixa eu botar outra aqui. Uhum. A Mel está falando que ela falou assim, sim, desenvolver a mente da criança até os 7 anos é, é, é potencializar o poder do subconsciente, ela disse. Sim, você formou a personalidade dela, você formou e fez dela assim, algo maravilhoso. Agora, a Sim, própria criança tem pai, adulto e criança, viu? A própria criança tem pai, adulto e criança. Ela também tem um adulto, tem um cérebro dela que raciocina. Tá? sim. Veja só, eu sempre trabalhei desse jeito e nunca falhou. O que você acha? Eu acho que é a criança também, Não, tentando. não é o pai. Eu sempre trabalhei desse jeito e nunca falhou. Ele está dizendo que tem que ser daquele jeito. E nunca falhou. Ah, tá. Tá? Ah, tá. Bom trabalho. Ah, Eu não saberia fazê-lo tão bem. Veja, é um pai o quê? Bondoso. bondoso, né? Bondoso. Incentivador, Incentivador. incentivador, né? Repara. Muitos os líderes, né? Acho que o papel do líder tem muito a ver com o pai e com o adulto, né? A Não, liderança, né? a liderança é o adulto. É o Porque adulto. ele consegue segurar o ensinamento que ele recebeu quando criança, e como criança, ele trabalha esse modo, esses dois modos. Veja só, por que você não faz da maneira que eu lhe disse? Né? Por que você não faz da maneira que eu disse? Eu disse para você que tem que fazer desse jeito, e assim por diante. Veja, Seu pai. pai, É o pai. pai É o adulto, pai, criança. né? É. Então, veja, qual é o ponto importante que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você, na realidade, tem a capacidade de falar com qualquer pessoa no mundo, sabendo que quando ele partir de pai, eu tenho que ir para onde, o Max? Quando o cara Para sai a de pai, criança. quando o cara se comunica comigo como pai, eu vou. Qual é o meu primeiro contato? Criança. Para a criança. Criança. E trago ele para onde? Onde é que eu trago para ele? Para o adulto. Para a Adulto. lógica, né? A lógica. Adulto. Você veja ali aquele cara que disse assim: ah, o seu produto é caro. Entendo, seu Geraldo, entendo. Veja, mas eu quero lhe mostrar que
essa diferença o senhor vai ganhar no final. Aí o que acontece? Eu estou trazendo para o raciocínio, para a lógica. Exatamente. A lógica. Então, veja. O Gustavo está comentando que a liderança é o aconselhamento, capacidade adquirida pela maturidade. Lógico, o cérebro. O cérebro vai liderar. Mas veja só, quando você tem um chefe muito brabo, pode ficar certo que foi uma influência do pai. Do pai. Só que eu, na realidade, vou me comunicar com ele de tal maneira que vou trazer essa pessoa sempre para onde? Para o lado adulto. Entendeu? Para o lado adulto, lado do raciocínio. Agora eu vou fazer um teste com todo esse pessoal. Posso fazer eu vou fazer Pode. Eu vou fazer um teste com todo esse pessoal. E a coisa é filosófica, né? A coisa é filosófica. Veja só. Aqui tem um cordão, tá? Um cordão. E você vai pegar esse cordão e dar um nó. Dá um nó. Certo? Fácil. Certo. Fácil. E se as pessoas tentarem, não vão conseguir. Porque para conseguir, tem que cortar o braço. Tem que cortar o pulso. Não adianta. Qual é a solução? Qual é a solução? Depois eu vou mostrar a solução. Quer dizer, fazer isso aí, soltando, funciona. Mas qual é a solução? Veja só, Max, eu vou mostrar a solução. Veja, a solução está no meu braço aqui, ó. Eu vou fazer. Eu não entendi bem não entendi muito bem o problema. Tem o fio, tem que fazer o quê? Tá vendo esse cordão? Eu vou ter que dar um nó. Um nó. Mas não consigo dar um nó sem soltar. Eu não consigo. Não pode soltar. Não pode soltar o... Não. Tá, entendi. Agora entendi. É difícil. Agora, qual é a solução? É filosófico. Qual é a solução? Veja o meu braço. Eu vou curvar aqui, pegar aqui e... Tá aqui o nó. O que é que significa disso tudo? A solução do relacionamento está em você. Não é você tem que esperar os outros. Está em você. É você que comanda. É você que, na realidade, tem a capacidade de interagir com as pessoas do jeito que ela é. A gente não precisa trocar a personalidade das pessoas. Existe uma crítica muito grande em cima da personalidade de alguém. Como é que, na realidade, mete pau na personalidade das pessoas? Meu filho, a personalidade não muda. É a mesma coisa de altura, né? Você é muito baixinho. Pô, o cara quer, então, botar uma perna de pau para o cara crescer, pô? As pessoas criticam a personalidade. Não me interessa a personalidade de ninguém. Me interessa que eu sei me relacionar com essas pessoas. Por que eu sei? Porque eu sei que essa pessoa teve pai, teve adulto e criança. E eu tenho pai, adulto e criança e sei como é o mecanismo. Como é que funciona isso? Como lidar. Uhum. Obviamente, a gente está aqui falando, mas o ideal seria, numa mesa redonda, as pessoas estarem presentes e a gente trocar figurinhas em cima disso aí. Né? Então, no momento em que eu sei como lidar, não me interessa as pessoas. Eu sei me dar bem com essas pessoas. Vou dar um exemplo. Repara só, eu venho com o meu carro. A gente falta 15 minutos. A gente tem que fazer o sorteio, hein? Ah, tá. Mas só vou dar esse exemplo. Só para a gente não perder o horário. Tá. Só para lembrar. Vou dar esse exemplo. Eu estou no meu carro, certo? Dirigindo pela freeway, 100 km por hora. Aí vem um cara atrás, com luz acesa e querendo passar, e eu digo assim, não deixo, não vou deixar. Quem é que está falando? Quem é que está falando? O pai. O pai. O pai. Não deixo. E ele não entende que pode ser uma pessoa ferida, que uma pessoa necessita com urgência. O cara não abre, o Max, ele não abre. Agora, se ele usar esse raciocínio que nós estamos falando, que tudo na vida, que no curso que nós colocamos, e quem assistiu o curso vai ver, nós temos o lado positivo, o lado negativo e o lado criativo. Se você raciocinar dessa maneira, você vai ver que não adianta você fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai causar um acidente.
Se o cara está com pressa, deixa passar. Mas o pai segura, porque eu estou seguindo a norma aqui é 100 e ninguém vai passar. Não pode. Não pode Sim. passar, porque eu sou o promotor, eu sou o juiz. Meu amigo, você está se matando. Então, É verdade. pega o lado adulto. Ou causando um dano para outra pessoa. Pega o lado adulto e se desenvolve, deixa o cara passar. Vai viver a sua vida. Certo? Vamos para o sorteio? Isso. Vamos para o sorteio. Oi? Então, o sorteio, só para relembrar, né, que a gente vai sortear um curso de criatividade com o professor Geraldo Medeiros, que está no site Programação Coach. Então, é só a pessoa que ganhar depois, a gente vai precisar só entrar em contato, né? Então, precisaria do e-mail ou um telefone, né? Para a gente poder cadastrá-lo ou cadastrá-la no site, para ela ter acesso, né? Eu vou até fazer o seguinte, como tem no Instagram, né? Pode mandar uma mensagem depois para a gente pelo Instagram e a gente acerta isso aí. E é um número de 1 a 20, né? De 1 a 20. E quem acertar o número que a gente já escolheu, né? A gente já escolheu esse número já antes da live, já foi escolhido. Quem acertar o número, o primeiro que acertar, não é isso, Geraldo? O primeiro que acertar ganha o curso. Então vamos pedir para o pessoal dar os números. Ó, já tem 12 então, tá, aqui, ó. Pode falar. Aí, o Jaco falou 12. Não é 12. Quem mais? A Jazz Richetti não falou ainda nenhum número. Quem vai falar o número? É interessante. Clarice. A Clarissa, 13. Clarissa. Não, ainda não, Clarissa, ainda não, Gustavo, não, Jaco, 14. ainda não. 7. Mel, ainda não, 2 iguais. 5. 17. Jazz, ainda não. Dona Vera, não. Bruno, 3. Jaco, não. Tá faltando poucos números já, hein? Não tem muitas opções. 12. Gustavo, não. Não é 5. Clarissa, não, também. Jaco também não, mas tá chegando perto. Falta 6. poucas opções, hein? 6, não. Sérgio, não. Gustavo, não, também. Não, Jaco. Esse já foi, Jaco. Também não. 20. 4 também não. 1. Não, Bruno. 16. Mel também não. Gustavo também não. 10. Não é. Jaco, não. Mas falta muito poucas opções. Falta pouquíssimas opções. Não 2. é, Clarissa. 7. Não é, Gustavo. 16. 2, né? Não é. Não. 11. Não é, Jaco. Também não é. Nossa, eu acho que só falta um número para ser falado. Não é 10, não, Bruno, também não. 0 também não é. Não, Liana, não é 12. 1 não é. Larissa não é 8. Dona Vera não é 4. Não é 14. Olha só, ninguém está acertando. Falta. 9. Acertou. A Clarissa acertou. Eu já tinha passado o Lollipop, que a Nanda já tinha posto o nome. Clarissa acertou. Mas teve antes. Tá. A Clarissa foi a primeira que falou, é o 9. É o 9. Tá? Eu ia botar aqui na live, ao vivo, aqui, o número 9, mas o Instagram não está deixando eu botar o número aqui. Mas a gente já tinha decidido que era 9. Era o 9. Demorou, hein? Mas teve antes 9. Então, a Clarissa foi a que eu vi primeiro. Mas parece que teve um 9 antes. Não, teve não. Eu estava de olho aqui. Estava de olho em cima aqui. Ó, a gente tem só 9 minutos, né? Dá tempo para fazer algumas perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas. Perguntas? O Jaco disse que teve 9 antes. Eu não vi nenhum outro 9. O Isso aí. primeiro que eu vi foi...
Eu botei primeiro Ó, 9, a chegou um Lolicup. que botou o primeiro 9, ó. Teve alguém Lolicup falou 9 primeiro? é, falou 9. Ah, Ele então falou, tu viu, Geraldo? Eu não vi. Ah, eu então não vi. apareceu. Tá, então Lolicup manda um. Tá, eu vou ver lá. Manda uma mensagem para a gente pelo Instagram que a gente já acerta o seu login lá no site para poder assistir o curso, fazer o curso. Tá? E, Então, e Max, abrimos para perguntas, né, Geraldo? sim, Aberto para então perguntas, né? perguntas. E você veja, Max, esse é um trabalho, queira ou não queira, é inédito no sentido de fazer com que as pessoas entendam que, vou só repetir, eu preciso de mais informações. Né? Sim. Eu preciso de mais informações. Eu não sou contra nem a favor a ideia de ninguém. Eu preciso de mais informações. Esse é o básico, a coisa importante. A outra coisa importante é entender a personalidade das outras pessoas, a dele, para poder interagir. Né? Sim. Eu acho que foi bom, né? Foi bom. Acho que foi muito bom, excelente. Tá, o pessoal está comentando aí, o Bruno, a Mel, a Leia também estão agradecendo a sua participação aqui, Geraldo. Eu também quero agradecer. Foi muito interessante. Achei conceitos práticos, assim, muito bom para a gente relembrar e usar, né? Achei excelente, muito bom, muito bom. E Que bom. o pessoal todo comentando aí, a Jess também, a Clarissa. E obrigado por trazer essa sabedoria aí para a gente, né? Trazer esses conhecimentos aí muito bom, prático para a nossa vida, né? Esses E, desafios aí que é a Covid, que a gente está enfrentando, né? Às vezes está todo mundo em casa, todo mundo passando mais tempo juntos, né? O que é bom em muitos lados, mas também traz desafios. Traz desafios. esses desafios. Muita gente saiu muito Então, bem, né, Max? Muita gente saiu bem. Muito bem, aproveitou a oportunidade. E outros precisam melhorar. Foi uma oportunidade ímpar nisso aí. Né? Eu fico feliz, de sim, fato. Eu fico feliz em ajudar as pessoas e nesse assunto tão interessante, né? Eu acho assim que é uma coisa tão simples, né? Eu preciso de mais informações. Quer ver uma coisa? Eu preciso de mais informações. Quer dizer, em vez de você sair jogando tudo, eu preciso de mais informações. Por que você teve essa ideia? Como é que você teve essa ideia? Aí vem o pai, adulto, criança, e saber que você, na realidade, tem a influência daquilo que te ensinaram, tem influência da tua infância. Posso dar um exemplo, Max? Max, vou dar o último exemplo, tá? temos 5 minutos. Dá Tá. tempo ainda, 5 minutos. Último exemplo. 2 irmãos vão para uma festa de aniversário. Aí o pai chega assim, olha, tá tendo jogo de futebol e vocês não vão jogar futebol. Aí o que aconteceu? Tem um, que é a criança livre, não quis nem saber, foi lá jogar É o futebol. Bruno e o Santiago. O Bruno e o Santiago vão jogar futebol. Jogaram futebol, o cara jogou futebol, um só jogou futebol, vai receber castigo, tá? O outro, doido para jogar, ficou. São os dois lados. Uma criança livre, né? E a outra adaptada. Esse é o exemplo. O adaptado sofre muito, porque ele gostaria de jogar futebol, mas ficou. E a livre vai pagar caro, mas jogou futebol. Isso é a nossa vida. A nossa vida é essa. Tem coisas excelentes e a gente tem que pegar o cérebro e aproveitar essas coisas excelentes. Certo, Max? Eu agradeço a todos que estão aí. Parabenizo quem ganhou o presente aí de estar. Lollipop. Que bom. Foi de fato, ele apareceu. A Tereza está aqui e confirmou isso aí. Ele Tá. apareceu com o nome. Tá. Então tá. Tá legal. Então, muito obrigado. Falta 30 segundos. Falta 30 segundos, então aproveitar e dar um tchau, um abraço aí para você, Geraldo. Um abraço para todos que estão aí participando dessa live. Foi muito bom. Max, Foi excelente. Ô, Max,
Tu tem que falar do sucesso do nosso curso, como tem gente super satisfeita fazendo o curso, né? Tem que falar isso. Sim.